Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, bem-vindos a mais uma aula assíncrona da disciplina de Direito Ambiental. A gente vai seguir na discussão sobre o novo Código Florestal e, na nossa última aula, aula de terça, a gente tentou fazer a construção histórica, contextualizar o cenário em que esse novo código, ele é construído, e agora a gente vai estudar essa legislação propriamente dita, né? O meu objetivo é que a gente possa concluir essa discussão na segunda-feira, através da resolução de questões. Então, no momento assíncrono de segunda, eu deixo disponível para vocês uma bateria pequena, né, de questões objetivas de concurso público, para vocês verem como que o conteúdo ele costuma ser cobrado. E aí, na terça, a gente faz um tira-dúvidas, né? Vocês me dizem aí se há algum aspecto que vocês queiram que a gente ainda contemple, e aí, se não, a gente segue, né, com o nosso último conteúdo do semestre. Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade civil pelo dano ambiental. Então, é isso, né? Os avisos paroquiais são estes, e eu vou apresentar aqui para vocês os nossos slides, eles estão disponíveis para vocês no Unileão Digital. Eu peço que vocês façam o aprofundamento do conteúdo com a leitura do material indicado lá no cronograma da disciplina. Eu sei que as datas não estão mais batendo, né, no cronograma, mas você procurando pelo nome do conteúdo, você facilmente se localiza. Então, é só colocar lá, né, o novo Código Florestal, que vai dar certo, tá bom? Vocês localizam lá a indicação de leitura. Muito bem. Então, gente, quando a gente vai pensar, agora a gente vai para um estudo técnico, né? Porque na terça-feira a gente já fez toda aquela questão histórica. Então, compreendendo aquele cenário, vamos agora estudar cada artigo do código. Bom, o novo Código Florestal, ele tem qual finalidade? Qual é o objetivo dessa lei? É regulamentar, é estabelecer quais vão ser as regras gerais para tratar sobre a proteção da vegetação, especialmente no caso das áreas de preservação permanente e de reserva legal. Como que vai se dar a exploração florestal? Quando que essa exploração florestal será legal? Como que a gente pode fazer o suprimento de matéria-prima florestal, controle de produtos florestais, né, aquilo que a gente chama de madeira legal, né, a questão do manejo sustentável, o controle e a prevenção dos incêndios florestais, e quais instrumentos econômicos e financeiros que vão poder ser aplicados, né, para que a gente chegue a essa grande finalidade que é a de proteção da nossa floresta, das nossas florestas, dos nossos biomas, porque esse código, ele não contempla somente a questão da floresta amazônica, né, muita gente reduz apenas a isso, mas ele vai proteger, na verdade, todos os biomas do nosso país, então, Mata Atlântica, Cerrado, são também áreas, né, só para citar alguns exemplos, que também vão ter suas regras, né, de exploração, de cuidado, de proteção estabelecidas dentro do Código Florestal. Muito bem. Uma outra coisa que esse código faz, que é herança do Código de 65, é reconhecer, né, que as florestas que existem no nosso território nacional e todas as demais formas de vegetação nativa, elas são bens de interesse comum de todos os habitantes do país, ressaltando o caráter ubíquo, né, do direito ambiental e do meio ambiente, melhor dizendo, não do direito ambiental, mas que está em tudo, em todos, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Então, obviamente, as florestas são bens de interesse comum de todos os habitantes do país. Por isso que não é nem um pouco ilegal, ilegítimo, errado, que a gente limite o direito de propriedade sempre que a existência dessas florestas possa estar em risco, a existência dessa vegetação nativa possa estar em risco. E nós sabemos que isso é um resultado direto do princípio da função socioambiental da propriedade, né? Da nossa propriedade, o direito de propriedade não é ilimitado. Uma coisa interessante, né, que a gente vai
observar que o código prevê é o fato de que todas as obrigações, que obrigações são essas? Obrigações de reparar danos, né? Obrigações de reflorestar, de restaurar, né? De levar aquele espaço que foi degradado ao status quo ante, são algumas das obrigações previstas, né? No código. Essas obrigações, elas têm natureza de direito real. Então, elas são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, isso é bem interessante, porque significa que se eu adquiro um imóvel rural, né, onde aconteceu ali um dano ambiental, uma diminuição da qualidade ambiental no que diz respeito à sua vegetação nativa, embora eu não tenha causado esse dano, eu, enquanto nova proprietária, serei a responsável pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes desse dano, né? Claro que sem prejuízo de ação regressiva quanto ao antigo proprietário, mas não exime essa responsabilidade, e isso é interessante, né? Se fosse posto em prática, seria melhor ainda. E aí, pessoal, o objetivo básico do novo Código Florestal é a promoção do desenvolvimento sustentável. Claro que nós sabemos que dentro do que nós estudamos na disciplina de sustentabilidade e até o momento na disciplina de direito ambiental, com base nos autores Henrique Leff, Sueli Chacon, Juarez Freitas, Leonardo Boff, quem mais que a gente já utilizou? O Celso Pacheco Fiorilo, o Edson Milaré. Se a gente pegar um conjunto de teóricos muito denso e de bastante valor acadêmico, nós não iríamos concordar nunca com essa afirmação, que o novo Código Florestal tem como principal objetivo o desenvolvimento sustentável. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, foi isso que o STF, né, confirmou naqueles casos que a gente conversou na terça-feira, né, sobre a propositura das ações diretas de inconstitucionalidade, e logo também que você começa a leitura do código, vocês observam logo que um dos primeiros preceitos que é colocado ali é o ideal do desenvolvimento sustentável. Então, como a gente tem aqui a necessidade de uma formação que também é técnica, né, que quando a gente for fazer uma prova, principalmente de concurso público, a gente deseja acertar a questão, então, embora a gente saiba que do ponto de vista de uma análise biocêntrica do conceito de desenvolvimento sustentável, né, que leva em consideração preceitos do Amartya Sen, né, sobre a ideia de justiça, embora a gente saiba que a interpretação que é dada é diversa desses aportes teóricos que eu estou colocando aqui, mas a partir de uma interpretação profundamente antropocêntrica e economicista, sim, o código prioriza o desenvolvimento sustentável, segundo essa visão economicista de que não adianta proteger o meio ambiente se a gente não garante o crescimento econômico. Então, essa proteção ambiental e esse crescimento econômico têm que andar juntos de mãos dadas. E para os nossos legisladores, a proteção ambiental está acontecendo na mesma medida que a possibilidade de crescimento econômico, se obedecidas às regras previstas nesse código. Então, por isso, mesmo que talvez a gente acabe não concordando, mesmo que a gente considere que essa análise de desenvolvimento sustentável não é a mais abalizada, não é a mais adequada, mas do ponto de vista técnico, é verdadeiro, é esse o objetivo básico do novo Código Florestal, tá bom? E aí esse código vai trazer para nós alguns princípios, né? Vamos avaliar cada um desses princípios que está lá no texto do código. Eu transcrevi aqui para os nossos slides para facilitar aqui a leitura, mas recomendo que todos vocês, né, inclusive eu deixei o link lá no Unileão Digital, que vocês façam a leitura atenta dos artigos do Código Florestal. Não é pelo menos é a minha visão, né? Talvez outros aí até se sintam mais tranquilos, mas eu não acho uma legislação fácil, né? Até porque são muitos conceitos, né, para memorizar. Nas questões de concurso público, eles, como sempre, né, naquelas bancas do tipo Fundação Carlos Chagas, as perguntas são extremamente decorebas, então, às vezes, a gente precisa ter sabido, decorado, quantos metros de distância que tinha que ter da vegetação para um recurso hídrico para poder acertar a questão, porque o código traz essa minúcia de detalhes para cada bioma, para cada área.
Então, não acho uma leitura fácil, por isso recomendo que vocês se familiarizem com ela, né, já o quanto antes fazendo a leitura dos seus artigos, tá bom? Então, um primeiro princípio é a afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das presentes e futuras gerações. Então, você vê aí de forma implícita o princípio, né, do desenvolvimento sustentável, na medida em que está consagrando, né, a solidariedade inter e intrageracional, quando coloca o bem-estar das presentes e futuras gerações. A gente vê também uma profunda influência da Rio 92, quem está antenado, né, quem estudou bem, quem lembra as características do histórico do ambientalismo no Brasil, há de se recordar que um dos documentos que foram produzidos durante a Rio 92, ou Eco 92, como queira chamar, foi a Declaração de Florestas, né, sobre florestas, e aí esse documento de cunho internacional, ele basicamente coloca essa preocupação com a preservação da vegetação nativa, da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos. Então, é o Brasil tentando demonstrar que está comprometido, né, com o cumprimento desses documentos internacionais que foram produzidos aqui na Eco 92. Um outro princípio é a reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia, né? Aqui é o selo da bancada ruralista, né? Nunca antes na história desse país a gente poderia imaginar que dentro de uma legislação que visa a proteção do meio ambiente, nós iríamos aproveitar a oportunidade para reafirmar, né, para dizer que a agropecuária é uma atividade importante, sim, né, inclusive para a sustentabilidade, inclusive para a garantia dessa proteção ambiental. Então, basicamente, implicitamente a esse artigo, está essa ideia, né, gente, de favorecimento do crescimento econômico. Veja que as florestas, elas têm um papel, né, e o papel é a garantia do crescimento econômico do país, o papel é a presença do Brasil nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. E longe de nós aqui defendermos que nós não deveríamos estar imersos nesses mercados ou que não deveríamos privilegiar o crescimento econômico, porque sem crescimento é impossível que haja desenvolvimento, né? Para que eu possa fazer a distribuição equitativa dos recursos, eu preciso que haja recursos. Então, é óbvio que no sistema capitalista o crescimento econômico é de fundamental importância. Nós só precisamos pensar nas estratégias para que esse crescimento aconteça, né? Para que não seja de tal forma que gere uma tal destruição ambiental que a própria fonte de riqueza para esse crescimento se esgote, né? Então, esse princípio, né, esse segundo princípio previsto no Código foi alvo de muita polêmica, né, de muito questionamento, e demonstra de forma muito clara a influência da bancada ruralista na confecção desse Código. A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, você vê que o paradigma da sustentabilidade, ele é utilizado a todo tempo dentro do texto do Código Florestal. É quase como se fosse, eu entendo isso aqui, né, e aí é só um pitaco, é só uma opinião particular, mas eu entendo quase como que uma pré-defesa, como se já se soubessem tanto que essa situação, esses preceitos, essas diretrizes, esses instrumentos previstos, eles são agressivos, né, eles não são os mais indicados, pelo menos para o movimento ambientalista, que o tempo todo fica se reafirmando que tudo isso é para a sustentabilidade, para tentar criar uma justificativa plausível para esse nível de exploração que a legislação irá permitir. Então, muito bem, vamos compatibilizar, né, e harmonizar o uso produtivo da terra com a preservação da água, do solo e da vegetação. Esse é um grande objetivo, que lembra o objetivo, né, geral também da Política Nacional do Meio Ambiente,
que vai nesse mesmo sentido, só que a partir de instrumentos muito mais rígidos de proteção ambiental, incomparavelmente. Responsabilidade comum da União, Estado, Distrito Federal, municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rural. Então, deixando muito claro aí um outro princípio do direito ambiental, né, que a gente já estudou, que é o da gestão democrática, né, essa participação da população na preservação, no controle, no acompanhamento, e esse dever do poder público de cuidar, né, em todas as suas esferas, que também está previsto lá no caput do artigo 225 da Constituição Federal. Um outro princípio é o fomento, né, ou seja, o incentivo à pesquisa científica, tecnológica, na busca de inovação para o uso sustentável, tá vendo? Não falta a palavra sustentabilidade, do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Criação e mobilização de incentivos, isso aqui também não é novidade, né, gente? O Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que foi o conteúdo que a gente estudou antes do Código Florestal, também prevê, né, que naquelas áreas que gozam de uma proteção especial da legislação, em algumas delas também pode acontecer esse desenvolvimento de pesquisa científica, né, tecnológica, e isso é muito importante, principalmente quando essa pesquisa, ela se volta para que a gente pense em soluções sustentáveis, né, para problemas de degradação ambiental, e o princípio da criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa, para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Aqui vai nos trazer à baila um outro princípio do direito ambiental, que nós já estudamos também, que é o princípio do protetor-recebedor, né, gente, que é justamente o incentivo para aquele que preserva, para aquele que cuida, dele receber ali um incentivo econômico justamente para que ele continue nessa atividade de proteção. Então, o princípio foi colocado aqui de forma implícita dentro de um princípio que é colocado dessa forma, né, no código. Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem até agora. Eu vou falar de alguns conceitos, gente, que são aqueles mais cobrados, que são aqueles que mais merecem destaque, né, quando a gente fala sobre o novo Código Florestal. Eu vou comentar sobre eles agora, né, e nas questões que eu vou deixar segunda-feira, eu vou colocar alguns outros para que a gente possa refletir na terça, né, quando a gente for responder as questões, quando eu for passar para vocês o gabarito. Então, uma das principais novidades desse código é justamente a existência dessa área rural consolidada, né? E por isso ela é bastante cobrada, bastante falada. O que é que seria a área rural consolidada? Seria a área de imóvel rural com ocupação antrópica, ou seja, do sujeito humano, pré-existente a 22 de julho de 2008. Então, se uma área rural, ela foi ocupada pelo sujeito humano até 22 de julho de 2008, e esse sujeito humano realizou benfeitorias, edificações, atividades agropastoris, né, inclusive sobre regime de pousio, então isso vai ser considerado uma área rural consolidada. E aí, só para exemplificar para vocês, né, o que é esse regime de pousio? É essa prática de interrupção temporária das atividades, né, de uso agrícola, pecuário, de silvicultura, por até 5 anos no máximo, para possibilitar a recuperação daquele solo, né, para que ele não perca os seus nutrientes. Então, você já plantou, você já utilizou aquele solo, e aí você deixa ele como se fosse em descanso, né, por no máximo 5 anos, até novamente realizar uma atividade, né, de silvicultura, agrícola, enfim, alguma coisa nesse sentido, e aí para facilitar a recuperação. Então, a área rural consolidada, todo mundo aprendeu, é uma área rural que teve ocupação antrópica até 22 de julho de 2008. E aí, nessa área foram realizadas edificações, ou benfeitorias, ou atividades agrocívio-pastoris.
E aí, mesmo que tenha sido adotado o regime de pousio. E aí, por que é tão importante entender esse conceito de área rural consolidada? Porque, como a gente conversou meio que por cima, né, no histórico na terça-feira, essas áreas rurais consolidadas, elas vão receber aí uma série de privilégios com relação à necessidade de se regularizar o uso que foi feito dessas áreas. Por exemplo, digamos que você está em um bioma que, no mínimo, 20% daquela área rural, ela tinha que ser de reserva legal. Mas aí o sujeito fez inúmeras atividades, né, agrícolas, ou de silvicultura, ou atividade pecuária, enfim, de forma irregular. E aí, os 20% que deveriam ter sido preservados, na verdade, hoje a gente só tem 5%. Via de regra, o que é que deveria ser feito? Esse sujeito deveria garantir o restabelecimento dessa vegetação nativa, até que voltasse-se ao percentual dos 20%, era sua obrigação, já que houve ali uma degradação. Mas se essa área for uma área rural consolidada, esse sujeito está desobrigado de recuperar os 20%. Então, a obrigação dele agora vai ser apenas de manter esses 5% que sobraram. Então, você vê aí que há uma facilidade, né, que há uma prerrogativa para que não necessariamente haja a recomposição desse dano ambiental. Então, por isso é extremamente importante decorar mesmo essa data, 22 de julho de 2008, porque essas áreas onde foram realizadas ações antrópicas, até esse momento, elas vão gozar dessas prerrogativas, desses privilégios. E aí, somente aquelas ações posteriores a essa data, de 22 de julho de 2008, é que passarão a ter a obrigação integral, né, da recomposição desses danos ambientais. Então, é extremamente importante isso, por isso que essa data é como se fosse um divisor de águas, né, dentro das questões que envolvem o novo Código Florestal. Então, esse é um primeiro conceito que a gente está trazendo, que está presente lá no Código Área Rural Consolidada. Um outro conceito que é de extrema importância é o da APP, né, as áreas de preservação permanente. Esse conceito está lá no artigo 3º, né, inciso 2º do Código Florestal, e junto com a reserva legal, são os dois conceitos que mais as questões objetivas vão tentar confundir na cabeça do candidato. Então, área de preservação permanente com área de reserva legal. Qual a diferença? A área de preservação permanente é aquela área protegida, coberta ou não coberta por vegetação nativa, que tem a função socioambiental de preservar recurso hídrico, paisagem, estabilidade geológica e biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de flora e fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Basicamente, todas aquelas áreas que ficam no entorno, que ficam na proximidade de recursos hídricos. Essas são áreas de preservação permanente. Essa questão do fluxo gênico de flora e fauna, são as trocas biológicas, né, que acontecem entre flora e fauna. Por exemplo, o passarinho, né, que, enfim, ao defecar, elimina ali uma semente que vai se transformar em uma nova vegetação, então é um fluxo gênico, né, de fauna e de flora. Essa área de preservação permanente, ela vai ser sempre rural, né, a gente está falando sempre de área rural, diferente da área de reserva legal, que pode ser urbana ou rural, isso é uma diferença interessante. Caso tenha acontecido a retirada da vegetação na área de preservação permanente, o sujeito, o proprietário, o possuidor, a pessoa que ocupa essa área, ela é obrigada a promover a recomposição dessa vegetação. A área de preservação permanente, elas são, assim, fundamentais, elas deveriam ser mantidas intocadas, né, para que nós tivéssemos a garantia da preservação da biodiversidade, né, da proteção dos nossos recursos hídricos. E o código, ele vai classificar essas áreas de preservação permanente em dois tipos. Nós vamos ter as APPs que existem por força de lei, que são aquelas que estão previstas no artigo 4º, né, aquelas circunstâncias,
E nós vamos ter APP que não corresponde a, por exemplo, não está no entorno de uma bacia hídrica, né, de uma questão que envolve esse fluxo gênico da fauna e da flora, mas por interesse social e aí por ato do poder público, ela foi declarada como uma APP, né, de forma administrativa. Isso está previsto no artigo 6º. E aí, as áreas de preservação permanente, que são, né, por força legal, são essas que, pela sua simples localização, por estarem ali na margem, né, no entorno, na proximidade de rios, de córregos, de lagos, de lagoas, elas têm que ser protegidas, né? O simples fato de ter uma nascente de água naquela propriedade já caracteriza que o entorno é área de preservação permanente. Já uma área de preservação permanente que foi declarada, né, pelo chefe do executivo, ela está sendo ali coberta por vegetação, não necessariamente precisa estar próxima desses córregos, mas por interesse, né, social, e aí os artigos que eu estou deixando aqui para vocês, está lá no artigo 6º, elenca que situações são essas, então o chefe do executivo pode declarar e ela passa a ser uma área de preservação permanente. Então, via de regra, o próprio nome está dizendo, né, a preservação tem que ser permanente, elas não poderiam ser suprimidas de forma alguma, né, que era a regra anteriormente estipulada. Mas o novo Código Florestal permite, sim, né, algumas situações de supressão dessas áreas de preservação permanente, e eu peço que vocês tenham atenção, isso é muito cobrado, mas não há muito o que se comentar, e sim a se memorizar. As situações em que essas áreas de preservação permanente, qual é a regra? Insuprimíveis. A gente não pode mexer nessas áreas de preservação permanente, sob pena de termos uma degradação impossível de ser recuperada. Porém, o novo Código Florestal estabeleceu algumas situações em que essas áreas podem, sim, ser suprimidas. Onde eu vou encontrar isso? Artigo 3º, incisos 8, 9 e 10. Vou cobrar isso na AV2, leiam esse artigo, vejam esses incisos e depois me digam se ficou alguma dúvida. Ao contrário da área de preservação permanente, a reserva legal é toda a área que está localizada dentro de uma propriedade ou posse rural, e ela tem a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais, auxiliar nos processos de conservação, reabilitação ecológico e ser abrigo para a fauna e para a flora. Então, quando a gente olha para uma área de reserva legal, de forma muito clara, a gente já vê que pode haver ali o uso econômico daqueles recursos, né, diferente de uma área de preservação permanente. E aí, apesar da obrigatoriedade também dessas áreas de reserva legal em todos os imóveis rurais do país, o Código Florestal também coloca algumas exceções em que, mesmo a gente tendo ali um imóvel rural e com essas características que nós acabamos de ver, ainda assim será possível suprimir, né, retirar essa área de reserva legal. Isso aqui é muito importante, e isso aqui normalmente é cobrado, e é por isso que eu também vou cobrar lá na AV2. Quais são as situações em que a gente pode não ter a obrigatoriedade da existência dessa área de reserva legal? Nos empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto, nas áreas adquiridas ou desapropriadas para a exploração de potencial de energia hidráulica, geração de energia elétrica, transmissão, distribuição de energia elétrica, e nas áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de ampliar a capacidade das rodovias e das ferrovias. Então, tudo isso está previsto no artigo 12, e eu sugiro que você deixe de forma bem destacada no seu código, ou sei lá, né, como que você usa, de destaque, porque provavelmente isso vai ser cobrado de ti, não somente na nossa avaliação, mas na vida mesmo, são assuntos que são bem cobrados. Então, como eu não quero deixar vídeos muito longos para vocês, né, foi uma combinação que a gente fez no início do semestre, eu vou parar por aqui,
e na segunda-feira a gente continua estudando esses conceitos a partir da resolução das próprias questões, tá bom? Vou deixar um conjunto de questões para vocês tentam resolver, vão fazendo a tentativa de resolução a partir das informações que estão no próprio código, e na terça a gente comenta essas questões, aprofunda o conteúdo e, se for o caso, né, finaliza, tá bom? Abraço, gente, bons estudos, boa leitura. O vídeo é curto, que é para dar tempo você assistir e ler o código, tá bom? Abraços, até mais. Bom fim de semana.